Hoje esse capítulo 7 da Epístola de 1 Coríntios vai falar muito a respeito de casamento, de vida de solteiro, do comportamento. É importante, esse capítulo ele tem coisas valiosíssimas para a nossa vida hoje. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor nos oriente, nos faça entender principalmente a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei que ela é melhor do que a nossa. Por isso, que o Senhor fale conosco, nos dando o entendimento dela. Amém. Lá no versículo 1, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. E aí, já indo para o Bispo Macedo, ele diz assim, casamento ou celibato? Neste capítulo, Paulo responde a diversas perguntas dos cristãos de Corinto, ao considerar as dificuldades da época, inclusive a crescente perseguição contra os cristãos, ele orientou os solteiros a permanecerem nessa condição. Assim, eles teriam menos preocupações e mais facilidades de se proteger, uma vez que estariam sozinhos. Isso não significa que o casamento perderia sua importância no Novo Testamento, nem que o apóstolo era contrário ao matrimônio. Pelo contrário, sua exortação era apenas uma forma de explicar que era mais fácil sobreviver naquelas condições de perigo e aflição, estando só, do que ao lado de outra pessoa. Contudo, ele aconselhou que quem não conseguia se conter deveria se casar, pois era melhor enfrentar as lutas e o risco de ser preso ou de morrer do que se tornar um impuro diante de Deus. Por isso, ele orientava, né? Então, ele está expressando também aqui nessa palavra uma opinião dele, que era melhor que não se casasse. Então, era uma opinião pessoal dele, mas não uma regra que deve ser seguida. Então, ele falou, mas se a pessoa não está se aguentando, né? Ela não aguenta, ela está pecando, então é melhor casar. No 3, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olha que importante aqui essa passagem, né? Do 3 ao 5. Ele está falando sobre o relacionamento íntimo entre o marido e a esposa, né? Esse relacionamento íntimo, né? Ele é muito importante para a manutenção do casal, mas também para a comunhão deles com Deus. Se um casamento está bem, é porque o relacionamento de ambos está bem com Deus. Quando o relacionamento de uma pessoa está cortado com Deus, dificilmente ela vai ter um bom relacionamento com seu cônjuge. Ela vai ter dificuldades de se relacionar com o outro. Quando ele fala da paga, né, de pague a mulher a devida benevolência e vice-versa, é o prazer mútuo. Sabe qual é o maior problema dos dias de hoje? Por exemplo, o homem, ele quer buscar o prazer para ele na mulher. Então, se ele casou com uma pessoa, o que acontece? Passa-se anos com aquela pessoa, vem a rotina. A rotina traz algo que é constante, já não há novidade, já não há aquela chama. E aí, perde-se o prazer. Ele já não consegue tirar daquele casamento, ou daquela pessoa que ele casou durante aqueles longos anos, mais o prazer que ele tinha do início. Então, o que ele faz? Começa a buscar o prazer em outros lugares, em outras pessoas. E ele encontra. O problema do ser humano é que ele não coloca, não aplica força na palavra de Deus. Ela diz assim, dai e ser-vos-á dado. Eu não posso dar algo esperando algo em troca, mas eu dou como forma de mostrar a minha benevolência. Então eu dou para ele. Se eu caso com a minha esposa, eu estou casado com ela, qual é o meu direito? Não é buscar o prazer nela, porque eu posso tirar prazer dela e não dar prazer a ela. Mas se eu tenho a palavra de Deus e eu falo, olha, eu vou dar o prazer a ela. Eu quero como esposo dar prazer para ela,
não só no leito, mas em todas as áreas da vida dela. Naturalmente, por eu estar dando, eu vou colher. E eu vou colher exatamente ou até o dobro do que eu dou para ela. Ela, por sua vez, também vai querer dar para mim o prazer. Então vai viver uma troca mútua de prazeres. E aí vem a plenitude de Deus na vida do casal. Você tem que entender que é o dar que se recebe. E o dar e receber não se resume apenas no casamento, entre o casal, mas se dá entre os pais para com os filhos para com os pais, entre os irmãos, entre toda a família, no trabalho. Essa regra do dar e receber, ela é complexa, ela é para tudo na vida. É como a semente. Se você tem uma fruta e você tem a semente, você não devolve ela para o chão, você não dá. Então, automaticamente, se aquela fruta ou aquela árvore morrer, você fica sem o fruto dela, acabou. Então, o dar e receber se aplica também dentro do casamento. Olha o 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, o que nós acabamos de ler, né? Por isso, olha só o que o Bispo Macedo diz. Não vos priveis. A abstinência sexual dentro do casamento é aceitável quando ambos estão em comum acordo, por breve período e para propósitos espirituais. A sintonia absoluta e perfeita em torno dessa decisão tem a finalidade de fazer com que nenhum dos cônjuges seja injusto com o outro a respeito daquilo que lhe é de direito, a satisfação em seu leito matrimonial. As Escrituras permitem que por algum tempo haja essa privação para dedicação ao jejum ou para algum outro propósito espiritual. No entanto, essa abstenção não deve ser prolongada. Nenhuma justificativa deve ser motivo para fazer perdurar a abstenção sexual entre o casal, para que assim não haja tentações e problemas capazes de afetar o matrimônio e a vida espiritual do casal. Por isso que ele termina dizendo, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperância. Então, se o casal, você é solteiro, você abre o jejum quando você quer, faz no momento que você achar que deve fazer, você não deve satisfação para alguém. Mas uma vez que está casado, você vai abrir um jejum de santificação e você quer se abster das relações íntimas dentro do casamento, naturalmente. E então Paulo orienta a não demorar, que seja breve, mas que haja o consentimento. Você vai fazer, o seu cônjuge não. Então, eu vou perguntar para ele se eu posso, porque talvez não seja a disposição dele ficar um período aí curto de tempo sem ter as relações. E aí? Então, tem que haver um consentimento, né? Tem que haver uma união entre os dois. Agora o 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então ele está expressando a opinião dele, de se manter o homem solteiro. No 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casado que arder. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Às vezes, a pessoa diz assim, poxa, eu namoro, mas no meu namoro ele é muito aceso, né? Ele é muito forte. Os impulsos da minha carne, os impulsos são fortíssimos, eu não consigo resistir. Então é melhor que cada um fique para um lado. A distância vai ser o melhor remédio para vocês não caírem no erro, né? E fazer e cometer o que é errado. Mas a pessoa fala, mas eu quero estar junto. Você vai ter a eternidade, né? Casando, você vai estar junto o tempo inteiro. Dá para esperar. Se não dá para esperar, então tem que casar logo. Então, se não consegue estar junto e manter um relacionamento mais puro no namoro, noivado, é melhor estar distante ou casar logo. Por isso, a importância de você estar sempre meditando na palavra de Deus e extraindo dela os conselhos que Deus quer para você.
Olha o 11. Se, porém, se apartar, fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a esposa. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O bispo Macedo diz assim: casamentos mistos são aqueles em que somente um dos cônjuges é convertido ao Senhor Jesus. Essa união geralmente acontece quando uma das partes passa a conhecer a palavra de Deus depois de casado. Nesses casos, o divórcio é aceitável pelo fato de o cônjuge não é convertido, rejeitar o outro que decidiu viver na prática da fé. Com isso, ou ocorre a separação, ou a convivência se torna insuportável, hostil e até perigosa. Diante dessa situação, o cristão fica desobrigado das responsabilidades assumidas nos votos conjugais. Porém, se o companheiro incrédulo aceitar a nova condição daquele que se converteu sem se opor à sua fé, a responsabilidade do novo convertido é ganhá-lo para o Senhor Jesus por meio do seu testemunho. Santificado pela mulher. Paulo apresenta outro forte motivo para que o casamento não seja dissolvido: a conservação do matrimônio. Além de ser um mandamento sagrado, é uma influência benéfica para o cônjuge. Isto é, aquele que vive na luz tem condições de trazer para mais perto de Deus aquele que está nas trevas. Isso não quer dizer que o casamento converte ou salva alguém, mas a família daquele que pertence ao Altíssimo se beneficia das dádivas concedidas a ele, por sua boa conduta, com temor e obediência ao Senhor. O cônjuge se tornará o canal que o Espírito Santo usará para conduzir sua casa aos caminhos de Deus. Então, só uma nota aqui, né, importante. Às vezes, a esposa vem para a igreja, o marido não vem. E ela quer forçar o marido a ter esse novo hábito, né, para a vida dele. E às vezes não é o que ele quer. E ela tem esse costume de falar, de insistir, de ficar falando e martelando naquela tecla. Pode isso ser um grande problema. E ao invés de levar ele à conversão, vai levar ele ainda a ficar mais longe. Por isso que a mulher, quando ela se santifica e pede sabedoria a Deus, ela vai ter sabedoria para ganhar o marido também para Jesus. E vice-versa, né? O marido a esposa o marido. Mas, às vezes, há pessoas que pegam isso solteiros e falam assim: olha, dentro da minha igreja não há uma pessoa a quem eu possa me relacionar. E agora? Eu vou ficar solteiro pro resto da vida? E vai buscar lá fora uma pessoa. Mas isso aí, às vezes, pode dar certo, mas na maioria das vezes o que a gente encontra é que dá tudo errado. Quando você é luz e vai buscar alguém que ainda está nas trevas para se relacionar, a consequência disso pode ser catastrófica. E você gerar um problema ainda maior, e o pior é você se esfriar, é você perder a sua salvação por algo que você poderia aguardar um pouco mais, confiar mais em Deus, até porque Deus é poderoso para unir você à pessoa que Ele vai preparar para você, né? Não importa onde você está, você pode estar num lugar isolado, sozinho, Deus vai providenciar a união entre você e aquela pessoa que Ele preparou para você. E eu tenho certeza que a bênção dele para o relacionamento, para a vida sentimental, é que você venha aprender a esperar, aguardar o momento certo e ser abençoado nessa parte. Vamos continuar aí agora no 15, né? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim
cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e é o que ordeno em todas as igrejas. Então, quer dizer, há casos e casos, né? Há casos que realmente não dá para manter aquela união. De fato, senão vai acontecer uma tragédia. Então é melhor, ele está dizendo que é melhor que se separe. No 18. E alguém chamado, estando circuncidado, não se faça incircunciso. E alguém chamado, estando na incircuncisão, não circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Por quê? Os judeus tinham essa tradição, né? No 8º dia do nascimento da criança, se cortava a pele do órgão masculino como forma de aliança com Deus. Mas eles tinham essa preocupação de ter a circuncisão, mas não se preocupavam na mesma medida em obedecer às palavras de Deus. Então, aquela circuncisão era só na carne, não era no espírito. Por isso que ele está chamando a atenção para aquelas pessoas que elas tivessem o cuidado maior em querer obedecer a Deus. No 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Porque naquele tempo, como a palavra de Deus ia se propagando, então muitas pessoas que eram servas, né, escravas mesmo dos seus senhores, elas então, por elas receberem a liberdade que Cristo dá através da palavra dele, elas já não queriam mais ser servas dos seus senhores. Então criava-se confusão. Mas ele está falando, olha, se você é servo e tem que servir, então sirva, faça o melhor. Se você é servo, mas tem a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Mas você deve entender uma coisa, livre e servo você vai sempre ser, mas servo do Senhor Jesus, porque nós fomos comprados por bom preço. A pessoa que ela entende que ela foi comprada pelo preço do sangue do Senhor Jesus, ela dá valor àquilo que o Senhor Jesus proporcionou para ela, a liberdade em Cristo Jesus. Você já foi depressivo, você sofreu ou sofre com depressão, você já se sentiu aprisionado por um sentimento, por um remorso, por uma dor, por uma tristeza, por uma angústia, um buraco dentro de você, um vazio na sua alma? Quem já sentiu isso sabe o quão terrível é. Você pode estar num paraíso, mas aquele paraíso não vai significar nada para aquela pessoa que carrega um vazio na alma. Ela tenta preencher com compras, com bens, com fama, o nome dela sendo divulgado, porém, nada daquilo vai satisfazer ela lá dentro. Esse vazio só é preenchido quando ela recebe o Senhor Jesus e o sangue dela cobre ela. Por isso que a pessoa que ela entendeu que ela foi comprada por esse preço e ela conheceu Jesus, então Jesus passa a ser o tudo que ela possui. E nada que há nessa terra vai ser comparado ao que ela possui agora. O Bispo Macedo diz assim: comprados por bom preço, o resgate do justo foi pago com o sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele não pode deixar ninguém desiludi-lo do seu grande valor diante de Deus. Por isso, o apóstolo alerta sobre o perigo que os novos convertidos corriam ao abandonarem os mandamentos de Deus para se submeterem às doutrinas meramente humanas. Aquela comunidade de Corinto corria o risco de ser subjugada novamente pelas tradições judaicas e pelos costumes e superstições dos gentios. No 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligada, mulher?
não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos, porque a perseguição seria tão grande, foi, contra os cristãos, que naquele tempo você se casar, você teria então que cuidar da outra pessoa e a outra pessoa de você. Então seria um trabalho em dobro. Se você está solteiro e precisa se esconder, correr de um lado para o outro para se proteger, é você sozinho. E normalmente, imagina, casou, o que vem logo a seguir o casamento? A união, se os dois obedecem, esperam o tempo certo para se relacionarem. Vem os filhos. Agora imagina uma mulher grávida tendo que fugir da perseguição dos cristãos. Imagine um bebê de colo e você tendo que proteger a mãe e o filho. Então, quer dizer, a dificuldade seria muito grande. Então diz assim o 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em que há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Quer dizer, há um equilíbrio, A mulher é solteira, ela pode ter o trabalho dela, mas ela vai se dedicar ou vai terminar se dedicando mais à obra de Deus, Aos grupos que a igreja tem, ao trabalho social, ao ganho de almas. Já a casada, ela tem que dividir muito bem o seu tempo, ser equilibrada, Ela tem que dar o tempo dela para o marido, ela tem que dar o tempo dela para os filhos, ela tem que dividir o seu tempo para a obra, Porque Deus chamou ela também para ganhar almas. Mas o tempo da casada não é semelhante ao tempo da mulher que está solteira. Os compromissos, a responsabilidade. Aí no 35, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente, conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal e que quiser, não peca, casem-se. Quer dizer, ele está sempre dizendo não peque, Porque o pecado ele está sempre à porta. Mas cabe a mim dominá-lo, cabe a mim julgar esse pecado e não cair nele. E aí, continuando, ele diz no 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não o dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Aí você entende? Da necessidade de você aguardar e ser fiel e esperar um homem que seja da mesma fé que a sua. No 40, será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, ele deu o parecer dele a respeito desta situação aqui que ele estava falando para aqueles que estavam solteiros se manterem solteiros, não se casarem. E para aqueles que estavam casados, agora eles tinham uma responsabilidade, eles tinham que manter essa responsabilidade. E aí, esse capítulo de hoje te ajudou? Há alguma dúvida? E se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem. Eu vou ter todo o gosto de poder ajudar e tirar suas dúvidas, tá bom? Que Deus ilumine você.